E nesse vídeo vocês vão ver 4 ideias de móveis que eu fiz aqui para casa. Vamos começar primeiro com essa mesa com cano de PVC. E para começar, eu cortei o cano na altura que eu precisava e depois eu lixei para dar aderência e eu conseguir pintar. Passei primeiro um prime, porque como é plástico, para aderir bem a tinta. Esperei secar, depois eu vim com a tinta na cor azul, um azul bem clarinho. E para essa mesa, a medida que eu vou usar no cano é essa que tá aparecendo aí na tela. Importante lembrar que aqui são as tampas. Então eu comprei 4 tampas, que essas daqui vai ficar no tampo da mesa e as de baixo para proteger. E agora é o momento de dar aquele trato na madeira. E para esse projeto eu escolhi uma madeira de compensado naval. E para lixar eu vou usar uma lixa própria para madeira. Madeira lixada, agora é hora de envernizar. E agora que a madeira já está envernizada, é hora da gente pegar essa madeirinha, que é a que vai prender a madeira, o tampo, na parede. Então, essa madeirinha vai para a parede e o tampo vai ficar parafusado aqui em cima. E para saber onde nós temos que furar aqui nessa madeira, primeiro é preciso saber quantos milímetros tem essa madeira que vai na parede. Aqui no caso, ela tem 15 milímetros. Então, como nós vamos furar aqui, vai ter que ser 7,5. E como a broca mais grossa, você utiliza para você fazer a cabecinha do parafuso. Como vocês podem ver, aqui já foi feito. Então, quando o parafuso ele ficar nessa madeira, a cabeça do parafuso não vai ficar para fora, ele vai ficar rente ao móvel. E agora é hora de parafusar a madeirinha pequena no tampo. A madeirinha já está parafusada, agora é o momento da gente prender esses pés de cano PVC, então bora lá! A mesa já está na parede e ficou lindo! E depois de eu ter invernizado ela, vocês acreditam que eu tive que lixar tudo de novo porque aquele tom não estava combinando com a minha cozinha? E me conta nos comentários o que você achou desse resultado, eu gostei bastante. Essa ideia quando eu postei vocês amaram, esse suporte para o botijão eu uso até hoje. E para essa ideia eu já deixei as madeiras todas cortadas para adiantar o vídeo. E as medidas é essas que estão aparecendo na tela e também vou deixar na descrição. E eu posicionei as 2 ripas maiores de 78 centímetros e em cima eu estou posicionando as ripas de 45 centímetros. E para começar, eu vou fazer o furo guia com uma broca mais fina que o parafuso que eu vou usar. O furo guia é importante que evita rachaduras na madeira. E depois de fazer o furo guia, é importante realinhar as madeiras. Aí eu parafusei de um lado. E antes de parafusar o outro lado, eu fui acertar a madeira de novo. E depois de conferir, é só parafusar. E para fazer o espaço de uma ripa e outra, eu tô usando essa madeirinha dessa espessura, assim eu vou conseguir ter uma medida padrão. E com essa madeirinha no meio, eu vou fazer a mesma coisa, o furo guia de um lado e depois o furo guia do outro. E um ponto importante também é a escolha do parafuso. É importante que você coloque o parafuso do lado da madeira, das 2 madeiras, e verifique se não vai passar. E depois de parafusar a ripinha, é só tirar a madeirinha do meio. E agora a gente já tem uma medida padrão de espaço. E agora é hora de unir as partes. Lembrando, cada parte tem 2 ripas maiores de 78 centímetros e as de 45. E essa ripa que eu tô parafusando agora é a frente. Se você tá gostando do vídeo, por favor, já deixa seu like, é muito importante pra nós. Deixa seu comentário também.
Uma parte bem importante. E para não ficar torto, primeiro eu parafusei uma ripa numa ponta e outra ripa em outra ponta. Assim não corre o risco dele ficar torto depois. E atrás eu não vou fechar, eu vou deixar aberto, assim facilita o dia a dia na hora da limpeza. Inicialmente, na frente eu estava fazendo igual na lateral, colocando a madeirinha no meio para manter aquele espaço padrão. Só que mais pra frente eu acabei juntando essa parte da frente, a metade, porque eu achei que ficou mais bonito. E agora o suporte já tá com as 3 partes e na frente ficou tudo juntinho, como eu falei pra vocês. Mas na lateral ficou bem abertinho. E ficou muito resistente. E pra fazer o tampo eu usei essas medidas. E usei umas ripas mais largas que eu tinha aqui. E na ponta ficou essa mais fininha. E bora lixar. Hora de tirar os fiapinhos, de deixar a madeira bem lisinha, preparada para uma pintura. Aqui eu tô utilizando tinta própria para madeira. O bom dessa tinta é que vai facilitar depois na hora da limpeza, porque ela forma uma película mais brilhosa, então dá até para passar uma buchinha. E assim ficou depois, que eu gostei bastante. É super tranquilo de fazer, vale muito a pena. E o botijão fica muito mais discreto. E dessa forma que eu fiz, não fazendo a parte de trás, fica mais fácil no dia a dia. Você pode até colocar rodinhas na hora de limpar, aí é só puxar, fica mais fácil, porque ele fica bem pesadinho, né? Ele fica bem firme. Se você precisa organizar embaixo da sua pia, vem ver essa ideia. Antes de eu começar a cortar as placas, primeiro eu fui na minha pia, fiz a medida e aí eu fui ver quantas placas eu ia precisar para a medida da minha pia. E onde você pode encontrar esse tipo de placa? Em loja de material de construção, loja que vende materiais para forro. Essas placas de PVC são aquelas que é feita para forro e também aquelas que é feita porta sanfonada. Placas coladas, agora é a hora de colar a canaleta. Essas canaletas, elas são usadas para esconder fio, então você vai encontrar diversos modelos. O modelo que eu comprei é uma que tem divisória no meio, porém não serviu, então eu usei a capinha que não tem divisória no meio. A outra parte, ela já veio com a fita dupla face, mas esse lado que eu usei não tinha, então eu só passei a fita dupla face nela e fui pressionando no chão. Então eu já tinha passado a fita na canaleta, posicionei onde eu queria que ficasse colado e aí fui tirando aos poucos a fitinha. Em canaletas muito bem colada, vamos colocar as portas. Agora uma curiosidade, essa parte do vídeo é quando nós estávamos fazendo com a outra parte da canaleta, aquela que eu mencionei que tem a divisória. Porém, não deu certo porque as portas estavam emperrando. E foi aí que nós decidimos usar a outra parte da canaleta, assim a porta ia correr livre. Gente, vocês precisam ver como que ficou. Mas antes, vamos colocar um puxador, né? E para fazer o furo certinho na placa, eu coloquei uma fita crepe em cima do puxador. Aí eu marquei aonde seria o furo, né, de cada parafuso. Colei na placa e aí só fazer o furo em cima da fita, que já estava com a marcação. Na verdade, eu faço isso com quase tudo que eu preciso colocar na parede. É uma forma de você saber a distância certinha de um parafuso para o outro. E já deixa aí nos comentários se você também precisa de umas portinhas dessas, seja embaixo da pia ou lá na lavanderia. E agora vamos pro teste, né? Puxar essa portinha para ver se deu tudo certo. Vamos fazer um porta-temperos bem chique, daquele estilo carrinho. E vamos começar. E eu reaproveitei a porta de um guarda-roupa, mas se vocês não tiver por aí, dá pra vocês ir na madeireira também, levando as medidas, já corta certinho. Aqui eu já deixei todas as madeiras já cortadas pra acelerar o processo do vídeo. E as medidas são essas que estão aparecendo aí no vídeo e também vou deixar na descrição. E na ponta das madeiras eu também já deixei essas mini cantoneiras. E é hora da gente começar a montar. Então, nesse início, eu tô pegando a madeira que vai ser o fundo, que é essa riscadinha, e já tô fazendo os pré-furo, porque de um lado da madeira, que é esse tampo de cima, já tinha cadeirinha. Agora, na outra madeira não tinha. Então, eu peguei uma broca bem fininha e fiz só a marcação do parafuso.
Porque essas mini cantoneiras, elas escorregam no dedo, então eu acho mais fácil fazer já a marcação do parafuso, assim ele vai que vai. E aí eu fiz a mesma coisa do outro lado. Como vocês podem observar aí no vídeo, eu tô montando uma espécie de uma caixa. Aí uma dica, quando você fizer os recortes da madeira, você pode numerar. Então a gente numerou qual seria a parte da frente, qual seria o fundo, porque a parte da frente a gente sempre escolhe uma madeira que tá assim um pouquinho melhor, né? E nessa parte de baixo, eu tô fazendo furo em uma madeira, que é o furo guia, e aí na outra madeira eu vou parafusar direto. Então não coloquei a mini cantoneira nessa parte, porque será o fundo e essa madeira será a parte de baixo. E para me saber até onde esse vídeo tá chegando, já deixa aí nos comentários de qual cidade e estado que você tá assistindo. E agora vamos começar a montagem das prateleiras. E como eu já tinha mostrado anteriormente, as prateleiras, em uma ponta e em outra, ela já tem a mini cantoneira. E aqui a gente foi encaixando a madeira e determinando qual seria a altura de cada prateleira. E anota que é dica, quando você fizer o seu carrinho de temperos, olha tudo que você tem no armário de tempero ou que você vai colocar no carrinho e faça a medida. Antes de eu fazer a medida de cada prateleira, eu peguei os utensílios que eu tinha, o óleo, o azeite, e aí eu fui medindo para ver se realmente ia ficar funcional. Tá, e você vai deixar o carrinho fechado. Então, de um lado, eu coloquei esse fundo para móvel, que é um MDF bem fininho, daqueles mesmo fundo que vai em guarda-roupa, em armário, e ficou aberto só do lado que realmente eu vou usar. E também colocar esse fundo deixou o carrinho mais firme. E agora é hora da gente mudar o visual. Vamos colar a fita de borda. E fica muito bonito depois que a fita tá colada. E é super simples, é só você usar aquelas colas de contato, passar 2 vezes na madeira, esperar secar de 5 a 10 minutos. Aí você passa a cola também na fita, espera de 5 a 10 minutos e depois só vai direcionando aonde precisa colar a fita. E aí você coloca a fita bem no meio da espessura da madeira. Então vai sobrar um pouco para um lado, vai sobrar um pouco para o outro, mas depois é só vir com estilete e vai tirando o excesso. E para colocar a nossa proteção, de um lado eu furei com essa broca fresa e do outro eu coloquei um suporte para cabide. Eu achei essa forma mais fácil, não tendo necessidade de colocar o suporte para cabide dos dois lados. Afinal, essa parte que eu furei, ela vai ficar para a parede. E o nosso carrinho tomou forma e agora são só aqueles detalhes mais que fazem a diferença. Então eu marquei onde seria o puxador, coloquei assim bem em cima mesmo, né, para não ter que ficar agachando para puxar. Fiz a marcação e depois eu só vinha parafusando, não precisei fazer o furo guia. E para tirar o excesso da cola de contato que fica da fita de borda, é só você passar thinner, que aí sai toda a cola. E a hora de fixar as rodinhas é super simples. Coloquei uma numa ponta, outra na outra, no total usei 4 rodinhas. Essa é aquelas rodinhas simples, então ela não tem aquele freio. Eu amei o resultado, me ajuda muito na organização dos temperos. Além dos temperos, cabe muito mais coisa. Então, e é um tipo de porta-tempero que cabe em qualquer cantinho. Me conta nos comentários qual dessas ideias você mais gostou, qual você faria aí para sua casa. Se não é inscrito no canal ainda, já aproveita, se inscreve. E para quem viu o vídeo até aqui, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!